No tempo das cavernas, nós nos comunicávamos somente por meio de gestos, expressão facial e variação vocal. Todos nós nascemos com essa habilidade. Ela é instintiva e parte ativa da nossa comunicação. Quem é que duvida que um bebê se comunica? Hein, Marta? Fala, né? No mínimo que está feliz, que está furioso, que está incomodado, certo? Todos nós, gente, aqui, nascemos falando essa linguagem, ok? Então, aprender a decodificar esses sinais vai fazer com que você interaja e perceba as outras pessoas de uma maneira diferenciada. O psicólogo Albert Mehrabian, ele chegou a números interessantes no que diz respeito a como o seu interlocutor divide a atenção dele. 55% está focado na linguagem corporal, que é a expressão facial, gestos, expressão corporal, a postura, os adereços, a maneira como nós nos vestimos também passa uma mensagem. 38% é a variação vocal, ou seja, entonação, volume, cadência. Quando a gente liga para uma pessoa, a gente não percebe que ela está infeliz, que ela está feliz, que ela está animada. Percebe, né? Só pelo telefone. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos em que os médicos tinham que gravar em 10 segundos nome, hospital onde atendia e qual era a sua especialidade. 10 segundos. Para ver a credibilidade e se ele era amável ou não. Era esse o objetivo da pesquisa. O que fizeram com essas gravações? Misturaram as palavras porque não interessava o que ele estava falando, mas o como estava sendo dito. E as pessoas que participaram das pesquisas, então, foram dizendo, este tem mais credibilidade, não tem, baseado nesse som bagunçado. Ao final da pesquisa, olha que interessante, os médicos com baixa credibilidade pela pesquisa eram os médicos que nos Estados Unidos tinham mais processos judiciais. Porque lá é muito comum essa coisa de processo. Tá? Os médicos eles já saem da faculdade com seguro para se proteger dos processos que eles têm. Tá? Então, assim, não é que eles não tenham, mas aqueles que tiveram a credibilidade mais baixa pelo som, pelo como eles falam, foram os que estavam respondendo a mais processos. E 7% é no verbal. Num primeiro momento, quando eu vi essa pesquisa há muitos e muitos anos, eu pensei assim, ok, então quer dizer que eu posso falar qualquer coisa desde que eu fale bonito, né? Foi o que eu pensei num primeiro momento, mas não, gente, não é isso. O que ele está querendo dizer é, se o que você fala está incongruente com como você fala, ou seja, não casam, o seu interlocutor vai acreditar no como você fala. Por exemplo, se eu e a Anísia chegássemos aqui hoje de noite, nos apresentando, chegássemos para você assim, boa noite, meu nome é Luciana, nós viemos aqui para falar em público, nós vamos ensinar técnicas. O que vocês iam pensar? Gente, corre! Não, ainda bem que tem a Camila e a Ivana, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Ou se eu chegasse aqui e dissesse assim, gente, vocês não sabem o que me aconteceu. Uma desgraça, eu fui demitida. Não, e eu corri para o banco e zeraram a minha conta, zeradinho. O que vocês iam pensar? Louca, né? Realmente louca, manda internar, que isso? Não, vou fugir, certo? Dadas as devidas proporções, é isso que ele quer dizer. Então, comecem a prestar atenção nos sinais que vocês estão enviando às outras pessoas. Porque no momento que você entra no canal de visão, a gente começa a julgar, certo? A gente bate o olho numa pessoa, assim, a velocidade da luz. Ah, é competente? É simpático? Antipático? É inimigo? É tímido? Certo? Assim, pessoas confiantes, elas exibem uma postura ereta, espaçosa e mantêm contato visual. A gente nota que elas estão confortáveis na própria pele, certo? Pessoas tímidas, elas evitam contato visual, têm postura encolhida e fazem movimentos nervosos.
Uma professora de Harvard chamada Amy Cuddy, ela, nas disciplinas dela, 50% das notas era dado por participação. E, à medida que ia passando os semestres, ela entrava na sala de aula no primeiro dia e ela já sabia dizer qual aluno ia tirar boas notas na participação e quais não iam, baseado no comportamento deles. Aqueles que chegavam em sala de aula e se sentavam, todos se espalhavam, iam falar, erguiam o braço, ela já sabia, esse está bem, esse vai passar. Agora, aqueles que se sentavam na cadeira, encolhidinho, vai falar assim, ela já sabia que teria problema com esses alunos, que ela teria que incentivá-los mais. Aí ela começou a se fazer a seguinte pergunta: nós sabemos, e é fato, que o nosso estado interno modifica o nosso estado externo, certo? Quando a gente está feliz, a gente não está, né? A nossa rosto mostra, a gente está sorridente, a gente está mais aberto, olhando para cima, a gente vê de longe que a pessoa está bem. E quando a gente está infeliz, deprimido, como é que a gente se comporta? Não é encolhido, olhando para baixo? Então, estado interno muda o estado externo, fato. Aí ela se fez a seguinte pergunta: ok, será que o nosso estado externo modifica o interno? Independente de como eu esteja me sentindo, se eu modificar o meu corpo, eu vou modificar os meus hormônios? Aí ele escolheu 2 hormônios. Vou medir 2 hormônios: cortisol e testosterona. Testosterona é o hormônio do vigor, tá? Da capacidade física das pessoas que se arriscam. Pessoas que têm alto nível de testosterona são aquelas que se arriscam, tá? Cortisol, hormônio do estresse, ele diminui a nossa memória, afeta o nosso sistema nervoso, tá? Ele é conhecido como hormônio do estresse. Aí separou em 2 grupos. Um grupo ela pediu para que fizessem poses de falta de poder, que são aquelas mais comprimidas, que olham para o chão, que botam os cotovelos nas pernas, né, que se encolhem. Para o outro grupo, ela pediu que fizessem as poses de poder, tá? Tipo a pose da Mulher Maravilha, ou senta numa cadeira, coloca as pernas em cima da mesa, com as mãos atrás do pescoço, todas aquelas poses em que tu se expande, por 2 minutos. Depois de 2 minutos, foram medir os mesmos hormônios. O que aconteceu? Com as pessoas que fizeram as poses de poder, o hormônio da testosterona subiu e o cortisol baixou. Isso é uma característica de pessoas líderes. São pessoas que arriscam mais com pouco estresse. E o que aconteceu com o grupo que fez poses de falta de poder? Cortisol aumentou, testosterona baixou. Além disso, ela ofereceu para que eles fizessem um jogo de azar. As pessoas que fizeram as poses de poder, 84% quis fazer o jogo de azar. As pessoas que fizeram a falta de poder, menos de 40% quis fazer o jogo. Ok? Bom, o que a gente pode aprender desse experimento? Que existe um ciclo emocional. Que realmente, se a gente mudar o externo, independente de como nós estamos nos sentindo, eventualmente nós vamos mudar o nosso interno. Okay? Se a gente faz linguagem corporal positiva, nós vamos alimentar sentimentos positivos. Se a gente pratica linguagem corporal negativa, nós vamos alimentar sentimentos negativos. Então, pessoas que se sentem poderosas e agem como tal, vão se sentindo cada vez mais poderosas. Pessoas que estão deprimidas, inseguras e agem como tal, vão aumentar essa sensação de insegurança e de timidez. Ok? Além disso, além da gente mudar a percepção do outro, mudar o nosso estado interno, nós também, com a nossa linguagem corporal, podemos afetar o rendimento das outras pessoas. Naline Ambad fez uma pesquisa interessante. Ele ensinou para um grupo de terapeutas linguagem corporal negativa e para outro grupo, linguagem corporal positiva. Essas pessoas atendiam pessoas da terceira idade. E ela observou os atendimentos por 3 meses. O que aconteceu? Aqueles terapeutas que fizeram
linguagem corporal positiva, os seus... Ai, agora está me faltando os seus pacientes. Os seus pacientes, eles tiveram uma melhora acima do esperado. Né? Aqueles pacientes que foram atendidos pela linguagem corporal negativa, eles tiveram uma queda e depois começaram a ter uma melhora, mas muito aquém do esperado. Então, gente, olha o poder que a nossa linguagem tem. Né? Um chefe, quando chega, isso é fato também, um chefe, quando chega no trabalho com uma linguagem corporal positiva, as pessoas que trabalham com ele rendem mais. E um chefe que chega no trabalho com uma linguagem corporal negativa afeta o rendimento das pessoas. E aí tem um fato, uma pessoa que, inclusive, foi atendida pela Anísia, que tinha medo de dirigir, né? Ela superou esse medo, está dirigindo feliz da vida, só que agora tem um problema. Ela está tendo dificuldade para passar no teste de direção. Aí, a última tentativa que ela chegou, qual foi o problema? Bom, o instrutor entrou no carro com a cara amarrada e parecia brabo. Então, eu fiquei nervosa e eu não consegui render. Então, imaginem isso. Quem conhece essa moça não fala, tá? Ela é uma moça muito famosa e eu vou contar uma história. Bonita, né? Uma moça bonita. Bom, assim, ela estava, então, com um repórter, ela é famosa, e ela disse o seguinte para ele: você quer ver que nós vamos sair na rua e ninguém vai me reconhecer? Ele olhou espantadíssimo para ela. Aí, assim, impossível. Então, vamos lá. E ela saiu na rua e realmente ninguém parou para falar com ela. Eles estavam no metrô de Nova York, aí ela disse assim: bom, agora, quando a gente descer, você quer ver eles me reconhecerem? E foi, e realmente. Marilyn Monroe passava horas e horas no espelho, buscando pelos melhores ângulos e por aquelas expressões que traziam o imaginário, que alimentavam o imaginário masculino, usando a sensualidade. A maneira como ela andava, gente, é o jeito dela, né? A maneira dela, muito característico. Ela soube explorar a linguagem não verbal como ninguém, certo? Ela é um ícone, né? Tem um seriado que eu gosto muito, que se chama Suits, que é sobre 2 advogados de Nova York. Super poderoso. Mas o que me espanta nesse seriado é que um dos atores principais, ele entra na sala e ele emana poder. É impressionante. Só que eu vi esse mesmo ator num filme em que ele era um músico. E a linguagem corporal dele é completamente diferente. Ele é 2 pessoas completamente diferentes. Então, assim, atores e atrizes usam isso como ninguém. Eles vestem o personagem, eles se transformam. E isso a gente pode fazer. Uma pesquisa feita pediu para que os participantes eles dissessem quanto esse professor parecia bom em sala de aula, baseado em um vídeo de 30 segundos sem som. Então, diferentes professores foram gravados dando aula, tá, sem som. Aí eles pegaram esses dados e compararam com a avaliação dos alunos desses professores, que essa avaliação é feita ao final de cada semestre. Okay? Olha a surpresa, olha que espantoso, gente. Essa avaliação de 30 segundos, tá, feitos por pessoas que não conhecem os professores, foi igual à avaliação dos alunos desses professores feita ao final do semestre. Ou seja, é impressionante, não? Outra pesquisa feita por uma empresa chamada Science of People, que é liderada por um dos 5 gurus em linguagem corporal dos Estados Unidos. TED, para quem não sabe, é uma instituição sem fins lucrativos que espalha ideias que valem a pena na forma de palestras curtas e poderosas. Então, tem palestras TED de 5, 8, 10, 18 e 20 minutos no máximo. E são extremamente interessantes. Não existe palestra ruim. Tá? Mas o que a Science of People quis responder? Algumas palestras, o que eles observaram? Algumas palestras, mesmo assunto, palestrantes desconhecidos, tem
milhões de visualizações, enquanto outras têm 1.000, 609 mil. Por que essa diferença? Por que uma tem tanta visualização e outra nem tanto? Então, 740 pessoas participaram dessa pesquisa. Num primeiro momento, elas avaliaram, metade avaliou os vídeos com som e a outra metade sem som. Eles avaliaram os palestrantes com três características: a credibilidade, a inteligência e o carisma. Okay? Os resultados das palestras sem som não tiveram diferença para as palestras com som. Então, bom, vamos então fazer uma nova rodada, avaliando quais são os padrões não verbais que essas palestras com muitas visualizações têm. E o primeiro padrão que eles encontraram é: use gestos. Okay? As palestras com menos visualizações, em média, tiveram 265 gestos, enquanto as palestras com muitas visualizações tiveram, em média, 465 gestos. Ou seja, quase o dobro, gente. O Simon Sinek, que é um dos campeões em visualizações, ele tem em 18 minutos, 600 gestos. E aí vocês podem estar se perguntando, ok, então basta eu chegar aqui na frente e ficar mexendo o braço e está bom. Não, não é isso. Use gestos para ilustrar o seu discurso, certo? Porque aí você está usando dois níveis da sua palestra. Você está usando o auditivo e o visual. E você está simplificando a sua mensagem para as pessoas. Né? Então, se tu vai falar sobre alguma coisa que é importante para ti, traz para ti. Se é íntimo, tem um afeto por trás, traz para o coração. Então, tem N gestos que a gente pode usar para deixar o nosso público mais engajado, mais ligado. O outro dele é a variação vocal. Okay? Gente, o mesmo tom, ele funciona para hipnólogo. Ok? O mesmo tom tu falando, tu mata a tua plateia. Então, faça uso de inflexão, de volume, né? Fala mais baixo para fazer com que eles venham, tentem te escutar. Nunca mantenha o mesmo tom. Uma vez eu fui num spa, uma moça foi me explicar o que eles faziam. Eu ficava assim, ó, porque é horrível. Eu estava desesperada para ir embora. Né? Então, assim, usem isso. E o sorriso. Terceiro padrão. O interessante do sorriso é porque ele é um indicador de submissão. Quando a gente sorri para o outro, nós estamos dizendo a ele, olha, eu não sou uma ameaça, eu não sou inimigo. Tá? Então, sorrir ele foi ligado à inteligência. Tá? Os palestrantes que sorriram mais e por mais tempo foram considerados mais inteligentes. No entanto, líderes, eles sorriem menos do que a média. Homens sorriem menos do que mulheres. Né? E quando a gente pensa numa pessoa inteligente, a gente não pensa em ninguém sorridente. Então, esse foi um padrão que foi surpreendente para a Science of People. Mas, quando vocês estiverem palestrando, gente, pensem em alguma coisa que façam vocês felizes e sorriam. Bom, a gente falou, então, como fazer uma apresentação de impacto. Vamos falar como se preparar para essa apresentação. Uma delas é, faça poses de poder. Vai para o banheiro e fica por 2 minutos como a Mulher Maravilha, como super-homem. Tá? Se expanda, faz com que a tua testosterona cresça. Okay? Leia jornal. Isso é meio antigo, né? Mas o que a gente faz quando a gente está numa sala de espera, seja para reunião, para apresentar um produto ou para uma entrevista? O que a gente faz? Fernando, o que a gente faz? Pega o celular, né? A gente pega. O celular a gente usa, inclusive, para proteção. Quando não quer conversar com ninguém, quando está se sentindo inseguro, a gente pega o celular. Quando a gente pega o celular, qual é a nossa postura na maior parte das vezes? A gente se encolhe, né? Fica assim. O que acontece com isso que a gente aprendeu aqui? Está produzindo cortisol, a gente está trabalhando contra nós mesmos. Tá? Outra coisa, gente, vai que vem um e-mail de desgraça. Tá? Vai afetar o teu emocional. Então, para quê? Esquece celular. Tá?
leva um jornal, leva uma revista, mas sempre se lembre de expandir. Terceiro, rotinas de sucesso. Atores, palestrantes, eles têm isso. Tá? Vai dançar a música que tu mais gosta, vai cantar plenos pulmões, vai fazer uma ginástica, alguma coisa que te coloque naquele estado emocional propício para dar um show. Escolham aquilo que faz bem para vocês, ok? Bom, e agora vamos terminar. A gente falou sobre você, como se preparar, e agora a sua plateia. Caso a sua plateia, você note que ela está de braço cruzado, encolhida, não é legal o braço cruzado, não é legal a gente estar encolhido. Tá? Foi feita uma pesquisa em que pessoas assistiram palestras, um grupo assistiu uma palestra com braços e pernas cruzados. O outro grupo assistiu a mesma palestra sem nada cruzado, com uma posição aberta. Ao final das palestras, pediu para que eles recontassem o que foi dito. Aquelas pessoas que estavam de braços cruzados lembrou 40% menos do que as outras pessoas. Então, não é interessante que a sua plateia esteja dessa maneira. Então, como tirá-las dessa posição? Faz uma pergunta e pede para que levante o braço, ou faz uma pergunta e pede para que ela se levante. Tá? Faça com que ela converse com o seu vizinho, ou seja, alguma coisa que movimente. Então, para finalizar, eu deixo a citação do Carl Buechner, que para mim me diz muito. As pessoas elas podem esquecer o que você disse, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, transforme-se no super-herói da comunicação, usando a linguagem não verbal como um superpoder. Muito